TV Guarulhos, na Câmara Municipal de São Paulo, aqui na comemoração em homenagem aos 109 anos da imigração japonesa ao Brasil. E na sessão solene comemorando os 109 anos da imigração japonesa ao Brasil, eu encontro o deputado federal extremamente atuante e com alegria eu falo meu amigo, que é o deputado federal Walter Hiroshi. Prazer em encontrá-lo aqui. Prazer, Cláudio, muito obrigado pela sua presença aqui numa noite de festa, de celebração dos 109 anos da imigração japonesa no Brasil. Você que tem feito coberturas nos grandes eventos da nossa comunidade, e hoje aqui na Câmara Municipal de São Paulo nós estamos fazendo homenagens a personalidades importantes da nossa comunidade, celebrando com alegria os 109 anos e já preparando o ano que vem os 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Eu vejo a sua atuação enquanto deputado federal você é extremamente atuante, certo? Fazendo coisas, inquirindo, cobrando, etc. Qual é a sua visão do status atual do Brasil? O Brasil vive um momento muito delicado na política. Nós estamos vivendo justamente uma crise política, uma economia que vinha avançando com as reformas, e agora um momento de bastante turbulência em Brasília. Mas nós somos confiantes que o Brasil vai superar essa crise. O povo brasileiro é um povo muito trabalhador. A comunidade nipo-brasileira que colabora também muito no desenvolvimento do nosso país. E agora cabe a nós, que somos representantes lá em Brasília, com muita sabedoria, responsabilidade, serenidade, continuarmos o nosso trabalho. Mas, sobretudo, comprometidos com as reformas que nós temos que fazer no nosso país, para tirar o nosso país da recessão. Como é que você, como oriundo japonês, como que você utiliza o seu modus vivendi e modus operandi lá em Brasília? Olha, eu fui educado dentro de uma família japonesa, mas sempre com relacionamento com o nosso país. Escola pública, povo brasileiro, sempre respeitando as minhas tradições, as nossas tradições familiares, os nossos valores, mas um nipo-descendente brasileiro. É claro que tudo isso a gente leva, esses valores, no dia a dia nosso. A disciplina, a perseverança, o trabalho, a dedicação, a busca pelo resultado, aquela palavra que a gente sempre gosta de ouvir, que é o gambate, né? Se esforce mesmo tendo adversidades pela frente, com perseverança, que aí a gente chega ao resultado. É o exemplo que nossos pioneiros deram, né, há 109 anos atrás, e que nós carregamos como nosso legado. Eu gostaria que você deixasse, Walter, uma mensagem a todos os nossos espectadores, para todas as 44 cidades do estado de São Paulo que nos assistem também. Eu quero deixar aqui uma mensagem de compromisso, de otimismo. Nós vamos superar essa turbulência que nós estamos vivendo, mas com certeza o país é um país maravilhoso e nós temos compromisso com as pessoas que vivem aqui e compromisso com a nossa comunidade, que sempre nos apoia, sempre nos acolhe. E a você, parabéns pelo trabalho, parabéns pelas coberturas, por estar divulgando a nossa cultura para o povo brasileiro. Muito obrigado por estar uma vez mais no nosso programa. Muito obrigado e até a próxima. Enquanto um deputado estadual extremamente atuante, já tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas outras vezes, mas que é o Hélio Nishimoto. Você realmente fala bem a beça, hein? É muito bom de microfone. Gentileza sua, mas é um prazer estar aqui com vocês, né? Nessa comemoração importante dos 109 anos da imigração japonesa. Muito obrigado aqui por poder participar com vocês dessa festividade. Normalmente, a sua área de atuação no estado de São Paulo, qual é, Hélio?
Eu moro na cidade de São José dos Campos, então minha atuação é muito intensa na região metropolitana do Vale do Paraíba. E tem uma atuação aqui em São Paulo, porque nós trabalhamos aqui durante a semana toda e a gente fez amizade com toda a população aqui de São Paulo, especialmente a nossa comunidade Nikkei, né, os descendentes japoneses. Então a gente participa junto com as entidades sociais, com os clubes, né, as 47 províncias e todos aqueles que estão envolvidos de alguma forma com atividades voltadas para a população, mas feitas por comunidades Nikkei, entidades sociais, hospitais filantrópicos, o Bunkyo e as províncias aí representadas pelo Keiren. Uma pergunta que eu fiz ao deputado federal, agora há pouco, Walter Hiroshi, a mesma pergunta eu faço a você, certo? Qual a influência de toda a educação e o modus operandi e vivendi do japonês que você aplica na Câmara, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa? Olha, a gente reconhece o grande legado que tivemos. E aí, os valores e princípios adquiridos com os nossos pais, com os nossos avós, a gente não tem como se desvincular deles. E são valores bons, e são valores como dedicação, honestidade, trabalho, respeito pelo próximo. Isso daí a gente leva para a vida da gente, né? Temos essa raiz e nós podemos aplicá-la no dia a dia. E eu acredito que isso tem feito muita diferença. A atuação dos Nikkeis, os descendentes, no meio da sociedade brasileira, especialmente aqui no nosso estado de São Paulo. Isso daí a gente acaba contribuindo para que a sociedade melhore. Por isso que a gente é muito grato pelas raízes que nós temos e aquilo que nós podemos também deixar como marcas da nossa passagem aqui no estado de São Paulo e no Brasil. Nosso programa é visto também no Vale do Paraíba. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os teus conterrâneos do Vale do Paraíba, inclusive Mogi das Cruzes e a região do Alto Tietê também. Ah, claro, toda a nossa região do Vale do Paraíba, o Alto Tietê e todo o nosso estado de São Paulo, né? Aqueles que assistem agora esse programa e acompanham os 109 anos sendo comemorados aqui na Câmara Municipal de São Paulo, o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa disposição de continuar representando a nossa comunidade Nikkei e toda a população do estado de São Paulo para servir e para fazer um trabalho que dignifique cada um dos amigos daqui do estado de São Paulo. São mais de 42 milhões de pessoas e que precisam de líderes que façam o trabalho de forma digna. É isso que nós pretendemos, né? Fazer isso com base nesses princípios e valores que nós adquirimos dos nossos antepassados. Então fica aqui todo o nosso respeito e um grande abraço. Que Deus abençoe cada um e quando precisarem, procurem a gente na Assembleia Legislativa de São Paulo. Isso que eu ia lhe perguntar, só usando como gancho o que você acabou de falar. O seu reduto político é o Vale do Paraíba e mais encostando aqui na capital, na região metropolitana. Alguém, por exemplo, de São José do Rio Preto, de Garça, de Votuporanga, que queira alguma coisa, pode entrar em contato e solicitar alguma coisa para você na Assembleia Legislativa? Claro que pode, nós somos representantes de todo o estado de São Paulo, então quando a gente puder de alguma forma ajudar algum cidadão do nosso estado, seja de que distância estiver, mas nós temos aí a Assembleia Legislativa, a nossa sala no andar térreo, número 101, pode nos procurar aqui em São Paulo que estaremos à disposição, porque somos representantes de todo o estado, e se a gente puder servir de alguma forma como representantes, pode contar. Aí, ele está sempre pronto, eu conheço isso, está sempre pronto a servir os cidadãos paulistanos e também, que é muito importante, aos paulistas. É isso mesmo. Parabéns a vocês, parabéns pelo trabalho. Deus abençoe a cada um dos que nos assistem. Muito obrigado, Hélio. Obrigado eu. Nós estamos com o deputado estadual Kiko Domi aqui na Assembleia, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, na solenidade comemorando os 109 anos da imigração japonesa ao Brasil. Deputado, muito obrigado pela presença no nosso programa. Como é que o senhor vê esse interesse de políticos brasileiros em cima, focado na classe japonesa, na origem japonesa, no povo japonês? Olha, o japonês, quando chegou aqui, na realidade veio para fazer o seu trabalho dentro da cultura cafeeira, que lá naquela época precisava. Então, foram anos difíceis, labutaram, muitas vezes com lágrimas, saudando
com nostalgia os parentes que deixou lá no Japão. Mas eles não esqueceram uma coisa fundamental, aquilo que é um ponto capital da cultura nipônica, é aquele princípio de honestidade, de perseverança, de luta e, sobretudo, do sentimento cívico que sempre o povo japonês teve. E isso transmitiu para gerações e gerações. E, portanto, eu creio que esse despertar da grande sociedade, eu vejo exatamente nesse foco. Eles não perderam os valores fundamentais e que isso, nesse momento, no momento que o Brasil passa por uma grande dificuldade e de transformação, eu tenho certeza que isto será de grande valia para a construção da a nação brasileira. Todas esses valores dos japoneses é muito importante para vocês que estão lá, para passarem para os deputados de forma geral, né? É verdade, porque é o seguinte, como eu disse recentemente aqui na hora que eu estava homenageando, eu disse que os japoneses trilharam bem, desde a época que aqui chegou, em todas as carreiras da área universitária, como médico, engenheiros, agrônomos, né, e até juristas. Todavia, na classe política, que não é uma tarefa fácil dentro deste, digamos, uma sociedade heterogênea de inúmeros valores éticos e culturas, o Nikkei, na política, pode fazer uma grande diferença, né, para continuar semeando, coisa que o japonês sabe fazer muito bem, semeando o valor que vale em toda a civilização humana, não importa o lugar. E eu acho que o Brasil, que é um país de uma formação heterogênea, eticamente falando, eu tenho certeza que isso será para todos os brasileiros, como os Nikkeis, que são também, como eu sou, um brasileiro. Gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos espectadores. Olha, eu tenho certeza que o tempo e a história são dimensões que muitas vezes extrapolam a geração. Então, aquela perseverança, aquela luta, aquela dedicação que a gente tem que atravessar de geração para geração, nós vamos chegar a um Brasil melhor. Um Brasil com essa multifaceta. E por isso eu convido todos aqueles da colônia Nikkei do Brasil e todos aqueles que têm um carinho, não é? Um amor por essa cultura, que participe, se envolva. Com certeza o Brasil há de ganhar. E você também, caro telespectador. Meu muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado à TV, da qual o senhor é o grande patrocinador. É a TV Guarulhos e TV Mogi. Então, TV Guarulhos e TV Mogi, não é? Mas principalmente é a CESP, é a Associação dos Canais Comunitários de todo o estado de São Paulo. Então, que presta um grande serviço, um serviço para a comunidade. Meus parabéns e um grande abraço a todos vocês, meus amigos telespectadores. Domo arigatou gozaimasu. Ai, arigatou gozaimashita. Nós estamos aqui em encontro um amigo da comunidade, o senhor Eiichi Shimabukuro, que é do Okinawa Kenjinkai, que faz inclusive muitas coisas, muitos eventos para toda a comunidade. Prazer em encontrá-lo aqui, Shimabukuro-san. Prazer é todo meu. Bom, Okinawa Kenjinkai, a Associação Okinawa Kenjin do Brasil, é formada pelos imigrantes provindos de província de Okinawa, lá do Japão. Começou junto com o primeiro imigrante japonês no Brasil, né? Em 1908. Dos 781 imigrantes do Kasatomaru, o primeiro navio, 325 era de Okinawa, quase 40%. E, bom, a Associação Okinawa foi fundada naquela época para receber os novos imigrantes e para ajuda mútua, porque os primeiros imigrantes, quando chegaram aqui, não sabiam falar, a comida era tudo diferente, costume diferente. Então, foi fundado com esse objetivo de ajuda mútua e recepção de novos imigrantes, né? Agora, depois da Segunda Guerra Mundial, já não tinha mais esse problema de língua, comida, porque os filhos já cresceram e tal.
E a associação, o objetivo da associação passou a ser entretenimento e passar cultura e tradição do Okinawa para os filhos, né? Então promovia eventos pelos okinawanos, para os filhos okinawanos, de tradição e cultura do Okinawa. Agora, já é época de Nisei, Sansei e Yonsei, né, descendentes. Então, o nosso objetivo também mudou. Agora, nosso objetivo é para divulgar tradição e cultura de Okinawa para a sociedade brasileira, né? Acho que o Brasil é um país de imigrantes e é feito com colaboração de vários países, né? Imigrantes de vários países. Então acho que tem sentido cada país colaborar com o que tem de bom em cada país. Então Okinawa está nesse sentido, divulgar tradição e cultura de Okinawa para a sociedade brasileira e assim contribuir com o progresso aqui do Brasil. Eu estive no ano passado no concurso Miss Ryuso 2016. Inclusive acabei entrevistando a Cláudia Nakazato, que acabou ganhando. Certo? E esse ano vai ser quando? Esse ano vai ser dia 30 de julho, último domingo do mês de julho. Estão todos convidados aqui para lá em Diadema, no município de Diadema, Avenida 7 de Setembro, 1670, a partir das 10 horas da manhã. Realmente é um evento que vale a pena, vocês que nos assistem agora, participar desse evento lá no Okinawa Kenjinkai. E realmente o povo okinawano é um povo bastante festeiro, né? Tem evento o ano todo. Prazer em vê-lo, Shimabu Kurosan. Muito obrigado. Obrigado. Encontro um dos vereadores responsáveis por esse evento, homenageando a colônia japonesa pelos 109 anos da imigração japonesa, que é o Rodrigo Hayashi, que tem uma ascendência japonesa. Quantos % você tem de japonês, Hayashi? Com certeza mais de 50, viu? Que além do sangue a gente tem a cultura, né? Então a cultura japonesa está bem presente aí em nossas vidas ainda. Como é que você, com toda a cultura japonesa que você traz, como é que você se porta nas sessões da Câmara, nas sessões ordinárias? Então, Cláudio, a gente sempre se porta com muita sabedoria, né? Primeiramente. Às vezes a gente até é um pouco quieto, né? Mas a gente fica mais observando para analisar tudo e tomar as decisões certas aqui, principalmente nas sessões da Câmara, nas importantes votações que temos aqui, né? Para tomar a melhor decisão para a nossa cidade. Quantos japoneses ou descendentes de japoneses tem na Câmara hoje, vereadores? Então somos em 4 vereadores, sou eu, o Masataka Ota, o Jorge Rato e o líder do governo aqui na Câmara hoje, que é o Aurélio Nomura. Beleza, quer dizer, aumentando a comunidade japonesa na Câmara. É isso aí, cada vez mais japoneses, eu acho que pela sabedoria e cultura japonesa, que é muito famosa em todo o mundo, né? Acaba que a comunidade cada vez mais apoiando os seus representantes, né? De 0 a 10, que nota você daria para o prefeito Dória? Olha, eu dou 10 com louvor para o prefeito Dória. Ele Por quê? tem feito uma gestão primordial aí para a cidade. Realmente temos as dificuldades, mas a gente sabe que, infelizmente, por gestões anteriores aí, a gente acaba enfrentando dificuldades que temos tentado apoiá-lo aqui na Câmara para que supra rapidamente essas dificuldades que a nossa cidade tem. E temos aí ainda 3 anos e meio de gestão Dória para que seja efetivado um ótimo trabalho, que temos sentido aí que a pessoa dele tem feito um ótimo trabalho para que entregue uma cidade ainda mais linda, uma cidade boa para todos os nossos cidadãos aí viverem muito bem. Você use das nossas câmeras, do meu programa, quando tiver que levar algo à população de São Paulo, todo o estado de São Paulo também, a gente se coloca às suas ordens. Agradeço muito, viu, Cláudio? Parabéns aí pelo programa. Um grande abraço a todos os telespectadores aí do programa do Cláudio. E isso, meu pai é deputado federal Goulart, e tem apoiado muito as TVs comunitárias, as TVs pela internet, todo tipo de TV alternativa, porque a gente sabe que é muito importante, é o canal mais próximo aí de toda a população, né? Prazer em encontrá-lo aqui e parabéns pela sua gestão. Primeira gestão. É isso aí, o primeiro mandato, estamos aí nos primeiros 6 meses do primeiro mandato, tenho certeza que será um ótimo mandato e estamos aqui à disposição de toda a população.
na Câmara Municipal de São Paulo, viaduto Jacareí número 100. A minha sala é a 1107, no 11º andar. Então contem com o meu mandato, estamos à disposição para fazer a nossa cidade cada vez melhor. Muito obrigado. Obrigado, Claudio. E hoje eu tenho o prazer de ter como jornalista coadjuvante aqui meu amigo Aldo Chigotti. Boa noite, vereador. Boa noite. Vereador, o que representa para a Câmara Municipal abrir as portas para uma comemoração como essa? Olha, é para a gente um orgulho. Nós, Niqueis, se nós formos observar, nós representamos 1% da população do Brasil. E se nós formos ver os trabalhos que tem, as ações, e volto a falar, em todos os setores da nossa sociedade, na medicina, na engenharia, no campo jurídico, na administração, na política, a gente fica impressionado com a relevância dos Niqueis nesses setores e que nos deixa realmente orgulhoso. Essa reunião hoje na Câmara Municipal é mais no sentido de agradecimento, volto a falar, o Brasil que recebeu os imigrantes que aqui vieram, como também lembrar da imagem desses pioneiros se comprometendo a manter acesa a chama da luta, da dedicação, mas mantendo aqueles valores básicos que herdamos, que dignidade, perseverança, honestidade, no momento tão difícil que a gente enfrenta. Então eu acredito que hoje nós deveríamos homenagear muito mais pessoas. Infelizmente o tempo é muito curto e nós chegamos à posição de fazer uma homenagem, mas a cada ano é importante nós lembrarmos e mostrar para a sociedade, e principalmente aqui para a população paulistana, que os Niqueis vêm fazendo a diferença independente de qualquer coisa. Quais os ensinamentos que o senhor traz do saudoso Diogo Nomura? Meu pai é uma grande referência na área médica, na política, mas eu queria falar um aspecto interessante. Ele foi o primeiro cirurgião dentista da Alta Paulista. E, por incrível que pareça, existiam muitos práticos lá na Alta Paulista, na região, e quando tinha um problema de hemorragia, ele era o primeiro a ser chamado. Então, ele organizou a Associação de Cirurgiões Dentistas lá em Marília e trouxe, por exemplo, todos os professores que foram professores dele lá da faculdade, lá da USP. E todos ali compareceram e melhorou com o tempo a qualidade, a técnica dos dentistas que ali estavam radicados. Eu tenho uma obrigação, dever e a responsabilidade de manter essa chama do meu pai, de seriedade, de compatibilidade, de luta, mas principalmente de seriedade. Eu acho que nós, durante estou indo para o 6º mandato, nós precisamos honrar, não só ele, mas principalmente aquelas pessoas que tombaram durante essa saga da imigração. Então, nós devemos respeito e a cada ano que fazemos essa homenagem, nós lembramos dessa memória e nos comprometemos a se manter dentro dos ensinamentos que recebemos. Mais alguma pergunta, Aldo? Não, obrigado, vereador. Uma coisa só, o senhor como líder do governo na Câmara Municipal, como é que o senhor, não digo avaliar, mas como que o senhor observa a gestão Dória? Olha, eu acho que é uma gestão que veio para fazer muitas modificações. Se nós vermos desde o começo, já começa pelo próprio comportamento do prefeito. O prefeito é uma pessoa que sai, vai conhecer, faz aquelas insetas, vai em UBS, escolas, hospitais, conversa com todo mundo, é uma pessoa aberta a essa questão do diálogo. É claro
que nós recebemos a prefeitura com uma série de problemas, mas principalmente que nós não tínhamos contratos em todas as áreas. Zeladoria, por exemplo, você vê as prefeituras regionais, tem 1, 2 equipes de varrição, uma equipe, se tiver, de poda de árvore, de limpeza de bueiro, enfim. Nós estamos resgatando a cidade. Deixou-se um déficit de 7,5 bilhões. Isso representa, a nível orçamentário, 2 vezes mais o que você tem, 3 vezes mais o que você tem para fazer investimentos normalmente. Nós esperamos e estamos trabalhando dentro de um processo de recuperação da cidade e começa em todos os setores. Então você vê a ação do prefeito nessa questão da desestatização. Primeiro, pegar imóveis, pegar próprios que não têm a utilização ou que foge, vamos dizer, da atuação normal da administração pública. Isso tem que ter, que nem o Anhembi, por exemplo, isso tem que ser deixado para pessoas que têm expertise e têm mais ação. Tanto que é verdade que a Anhembi hoje não tem e não recebe feiras de relevância. A última que nós perdemos e que foi inaugurado o Anhembi foi o Salão do Automóvel. Então, na realidade, nós vamos hoje para uma feira, mas queremos conforto, queremos um ar-condicionado, sanitários adequados, queremos uma condição de estacionamento, uma condição que possa acolher melhor aquelas pessoas que aí visitam. E o Anhembi perdeu essa função. Esse é um outro exemplo. Outro é o Pacaembu, que acabamos de votar em primeira essa questão da concessão. Pacaembu, o ano passado, para vocês terem uma ideia, foram realizados apenas 13 jogos, muito pouco, né? E ela representa um custo para a nossa cidade em torno de 9 milhões de reais. Esse dinheiro, quando nós temos filas em creches, em EMEIs, nós temos filas em hospitais, nós temos buracos aí a rodo em todos os lugares, sem recuperação, esse dinheiro é fundamental para que nós possamos fazer e investir esse dinheiro para a nossa cidade. Então eu acredito que a ação dele é uma ação enérgica na cidade. É claro que o remédio é amargo, mas sem dúvida nenhuma, daqui a 3 anos nós teremos uma cidade totalmente diferente do que nós recebemos. Eu sei da sua aproximação com o prefeito João Dória Júnior. Qual a visão que ele e o senhor têm quando se faz essas pré-pesquisas eleitorais para a presidência, agora no final de 2018? O nome do Dória tem sido muito citado. Como é que o senhor vê isso e o prefeito vê isso? Isso mostra que a gente está no caminho certo. Na realidade, a ação do prefeito vem de acordo com as demandas e principalmente os anseios da população. Ele não estaria crescendo e foi guinado de uma hora para outra de prefeito de São Paulo. É claro que tem um peso muito grande, mas uma pessoa que não era conhecida pelo grande público, ser eleito no primeiro turno e logo depois 6 meses, nem 6 meses, 5 meses de gestão, já ser guinado e já ser apontado como um dos prováveis, se fosse disputar com condições de chegar à presidência da República, mostra exatamente a assertiva que vem sendo o governo e a gestão Dória. O povo de São Paulo, por favor. Vale lembrar, vereador, que o senhor é o líder do governo Dória na Câmara Municipal, é o primeiro Nikkei a ocupar esse posto. Deve ser uma cobrança muito grande, não, vereador? Não tenha dúvida, eu acho que a cobrança é maior ainda. Primeiro comigo mesmo, né? A gente tem aquela obrigação de manter a coisa melhor do que aconteceu. E segundo, é claro que nós temos encontrado com amigos em todos os lados e o pessoal tem cobrado, espera, acredita e esperamos nós correspondermos a esse prestígio, a esse voto de confiança que eles estão nos dando. Em cima do que o Cláudio perguntou, se o Dória for bem,
reflete no senhor, mas se ele escorregar, o senhor vai junto também, né? Tem esse lado também, né, vereador? Não tenha dúvida. Eu acho que, na realidade, nós estamos como fiadores, não só eu, mas um número muito grande de vereadores aqui, estamos como fiadores do governo João Dória. Então, acredito que nessa posição, é claro que nós estamos discutindo e queremos que a cidade possa aumentar. Para você ter uma ideia, por exemplo, nós estávamos discutindo duas coisas, por exemplo, para você ter uma ideia. O subsídio de ônibus, por exemplo, ele custa à Prefeitura de São Paulo mais de 3 bilhões por ano. A expectativa para esse ano é de 3,6 bilhões. Isso vai quase todo o investimento e falta, como sempre, recursos. O que o João fez? Nós aproveitamos e votamos aquela questão dos cobradores, já é uma lei antiga, foi regulamentada. Não vamos despedir os cobradores, mas nós vamos fazer a reciclagem para que ele possa ser inserido em outro local da empresa, como também nós estamos discutindo essa questão da bilhetagem, né? Agora nesse projeto que nós temos de concessão, como também nessa questão dos ônibus, dos terminais de ônibus. Isso vai redundar, por incrível que pareça, numa economia de R$1 bilhão. R$1 bilhão. E mais, a bilhetagem hoje custa para a gente, para a empresa que cuida e tem um contrato do passe, o equivalente a quase 380 milhões. Em vez de pagar, nós vamos receber o equivalente a 400 milhões. Então mostra uma diferença. Então é uma coisa simples. Para que nós vamos continuar investindo em terminais de ônibus se nós podemos fazer a concessão e receber ainda algum recurso? Mas só de analisar a nível de economia já dá mais de R$1 bilhão. Se a gente imaginar outros recursos, nós conseguimos reduzir bastante os investimentos na questão do subsídio, os subsídios de São Paulo. E aí nós vamos ter condições, e aí é fundamental e foi aprovada a questão da desestatização, porque quais são as prioridades? Saúde, educação, assistência social, mobilidade urbana e habitação. São os fatores que levaram o João Dória a ser eleito. E dentro dessa perspectiva de ação, de gestão, de nós fazermos a desestatização, é que ele foi eleito. Essas são as bandeiras que o elegeram. E é aí que nós estamos trabalhando aqui na Câmara, junto com os vereadores, para que nós possamos transformar aquele sonho em realidade. E é isso que nós vamos trabalhar. Esse primeiro semestre, eu acho que o caminho foi bom, e o segundo, eu acredito que, como diz o prefeito, nós vamos acelerar ainda mais. Muito obrigado, vereador Nomura, e muito obrigado, meu coadjuvante, Aldo Chigote. Coadjuvante. Disponha, Cláudio. E na sessão solene da Câmara Municipal de São Paulo, homenageando a colônia japonesa pelos 109 anos da imigração japonesa ao Brasil, encontra um vereador extremamente jovem, descendente de japoneses, extremamente atuante na comunidade. Inclusive tem coisas do pai dele que a gente vai perguntar. É o Jorge Rato. Prazer em encontrá-lo aqui, Jorge. É um prazer comparecer e prestigiar mais um evento em comemoração à imigração japonesa. E nós temos que fazer esse tipo de evento para unir ainda mais a nossa comunidade. Você, na Câmara Municipal de São Paulo, como é que você vê a atuação do prefeito Dória? O prefeito João Dória vem fazendo um bom trabalho, ele está acelerando mesmo São Paulo. O problema é que outras coisas não estão tão aceleradas como ele.
né? E nós estamos colaborando com o governo. E tenho certeza que nos próximos meses, nessa gestão, a cidade vai melhorar. A última vez que eu bati um papo com você, junto com seu pai, com o Jorge Rato, eu tinha perguntado se o Jorge Rato-san tem puxado muito a sua orelha. Parou com isso? Ah, com certeza. O meu pai, ele é uma referência, é o meu ídolo. E eu preciso muito dessa orientação dele, né? E às vezes ele puxa sim. Tá certo. Eu gostaria que você deixasse uma breve mensagem para todos os espectadores do meu programa do Cláudio Rory Entrevista. Bom, eu desejo muita saúde, muita paz e muito amor a todos vocês. Muito obrigado. 日本料理店レストラン花お任せはいかがでしょうか。ここでおすすめします。マスの塩焼き、生姜焼き、とんかつ、刺身と寿司のコンビネーション、もちろん他にもあります。日本料理店レストラン花モジダスクルーズの街に日本を持ってきました。カードももちろん OK です。Mogi Contab, o complexo de contabilidade que zela pela saúde e bem-estar financeiro de sua empresa, indústria, comércio e produtores rurais. Mogi Contab, tradição absoluta em buscar soluções para seus negócios. Oasis Restaurante, diariamente 20 pratos quentes e 15 variedades de saladas. Às quartas, feijoada com costela assada. Imperdível. Arroz integral todos os dias. Quinzenalmente, pratos especiais. Rabada e dobradinha. Missushiro, cortesia da casa. Culinária oriental, variada diariamente. Em 2 endereços. Sobre o tema indenização, hoje nós vamos falar sobre o ressarcimento do dano e o que entra para fazer a contabilidade do ressarcimento do dano. O dano nas ações de indenização ele é composto de dois polos fundamentais, que são os danos emergentes e os lucros cessantes. Os danos emergentes contemplam tanto o dano material quanto moral, e os lucros cessantes contemplam aquele valor que você deixa de ganhar em função do acidente ou do que lhe impediu de fazer determinada coisa. Então, para facilitar, vou dar um exemplo clássico. Um motorista de táxi tem o carro dele, o veículo que ele usa para trabalhar, abalroado. Então, você vai ter várias situações. Por exemplo, a do dano material, que é o reparo do veículo. A do dano moral, vamos supor que o motorista sofra algum abalo psicológico e tenha dificuldade depois de voltar a dirigir. E a dos lucros cessantes. Os lucros cessantes correspondem ao período em que o veículo do motorista de táxi ficou encostado, quer dizer, para fazer o reparo, não pôde ser utilizado. Então, durante esse período, o motorista deixou de receber um determinado valor
que corresponderia ao valor do salário, do que ele ganha para sobreviver. Esse tempo em que ele não pôde trabalhar em função do acidente é considerado um tempo de lucros cessantes, quer dizer, que ele deixou de ganhar aquele valor. Esse valor também pode ser contemplado dentro das ações de responsabilidade civil, as ações indenizatórias. Se você tem alguma dúvida sobre o tema abordado hoje ou qualquer outra dúvida no âmbito jurídico, fique à vontade para entrar em contato conosco através do nosso site www.epaminondas.com.br. Obrigada.